Seja bem-vindo a mais um podcast Arte na Mesa. Hoje a gente está aqui com a Nawane. Toca aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por receber. A gente está na Code Galeria, no meio da exposição dela, que encerra hoje, né? Fotógrafa, produtora de moda, entusiasta de web 3.0, é isso, né? Isso. Falei direito? E sou maquiadora também, mas... Maquiadora. Cara, pra mim é uma honra estar aqui. Eu acho o seu trabalho incrível. Eu que agradeço. E a gente vai falar disso tudo aqui hoje. Vamos lá, bater um papo. Eu sempre falo seja bem-vinda, né? No caso, eu tô sendo bem-vinda aqui. Seja bem-vindo. É um episódio especial, porque a gente está aqui hoje. Vamos falar sobre fotografia e muita arte. Como que você começou na fotografia? Qual que é esse link? Você andava de skate, começou a fotografar as amigas? Solta a voz. É uma história que vem da minha família. Meu pai e minha mãe são fotógrafos. Então eu tive uma base desde muito cedo de produção de moda, produção de beleza, envolvimento com o público, essa troca, né, para você conseguir a melhor imagem. Então eu comecei trabalhando com a minha mãe muito nova, eu me tornei maquiadora dela, produtora de moda dela e trabalhando. Em 2015 eu voltei para Florianópolis, que eu morei lá por muitos anos, mas foi uma época que eu passei fora, e comecei a estudar fotografia. Eu já andava de skate. Tá. E eu comecei a estudar fotografia e eu saía na rua, na Lagoa da Conceição, e pedia para fotografar as pessoas que estavam fazendo alguma coisa, um slackline, um skate, um surf. Tá. E assim eu fui desenvolvendo, saindo na rua e pedia em troca R$5 por foto. Em troca para pagar minha câmera. Pô, por que eu nunca fiz isso? E eu lembro de uma Você vez... me dá 5 conto, te eu manda falava, foto. eu gostou da foto, né? Gostou da foto, pegava o contato para a pessoa e enviava. Eu lembro bem no começo que eu consegui R$150. Yes. E eu fiquei tão feliz. E me ajudava a pagar as parcelas da câmera, e daí a molecada começou a ver que eu tinha aptidão para o moment. Né? Eles começaram a me ensinar, me deram umas dicas e eles começaram a ver que eu estava dando certo na parada. Comecei com a galera do downhill, depois eu fui pro street. Sim. E os meninos, não, você tem jeito, vamos que vamos. A gente falou uma vez, você já acertou. Eu falei, que legal, velho. Isso aí. Bora. Bora. Mas disso já vinha de um sonho, né, que eu tinha de ser fotógrafa de surf skate. Tá. Então, Você tinha isso no seu coração. Tinha isso no meu coração. Quando eu comecei a despertar que eu gostaria de fotografar também, porque eu sempre estive envolta a muitas produções de moda e tal, eu queria sair um pouco disso. Só que, né, aí, posteriormente eu fiz a junção dos dois, né, do skate e dessa coisa de produção. E aí em 2015 eu comecei na fotografia e comecei na fotografia de skate também. Puta, que sensacional. Fotografei surf bastante tempo, só que foi o skate que me... Mas você anda de skate, não? Ando. Anda também. Tá. Mas minhas fotos são melhores do que o meu rolê de skate. Mas é sempre assim, eu também, velho. Então... Eu comecei a fotografar skate porque eu andava com os camaradas, mas não andava tão bem. Então eu acabava para fazer as fotos. Aí a gente encontra um lugar no mundo. A gente tem que ser bom em alguma coisa, aí foi pra foto. Tá vendo aqui tudo que eu tô vendo, é muito louco, né? Tipo assim, a gente tem as fotografias, são retratos, e hoje eu descobri que isso é IA. Eu sabia que tinha inteligência artificial, mas é 100% IA. A gente vai chegar lá. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, esse trabalho é de IA, esse na lateral é de IA, e aqui é fotografia. Lá é fotografia também. Lá no fundo é fotografia também. Eu queria abordar um tema aqui que eu acho que é de extrema importância. Você falou com relação à oportunidade para as mulheres nas revistas, não importa onde for. Como que foi como que é isso para você? Fala para mim, porque eu não sou mulher, eu não posso falar. Mas eu acho que a sociedade ela tem que entender que isso existe, essa barreira de precificação, barreira de oportunidade. Como que isso aconteceu? Como que você faz para burlar isso? Para lidar com isso. Bom, quando eu comecei a fotografar skate, eu percebi essa lacuna existente. Eu percebi que não haviam muitas mulheres fazendo o que eu gostaria de fazer. E aí eu conheci algumas fotógrafas como a Nairan,
conheci a Tauana Sofia, que eu vi que eram meninas que estavam despontando na mesma época que eu. E eu pensei, por que não preencher essa lacuna aqui no Sul, né? No caso, eu morava em Florianópolis na época. Tá. E num ambiente onde é predominantemente masculino, como eu vou fazer para poder ter a mesma oportunidade que eles têm? Lembrando que isso 10 anos depois, isso não mudou muita coisa. Mas a gente já pode vibrar um pouco mais essas oportunidades que foram dadas. 10 anos depois agora. 10 anos depois agora, desde quando eu não comecei. Mudou, né? Mudou muito pouco. Assim, a visibilidade feminina está muito maior, mas a conta não fecha, né? Nessa questão de, tipo, eu te dou um espaço aqui, mas você faz na parceria. Não, a gente quer trabalhar, né? A galera solta essa ainda? Solta. E outra coisa também, que nesse lance da fotografia de skate, muitas pessoas duvidam desse potencial e chegam assim, mas você fotografa mesmo? Ou, não, eu vou colocar você nos comportamentos. E eu ter que pontuar e falar assim, não, eu não quero ficar nos comportamentos. Eu quero fotografar skate, manobra, ação, quero tomar skateado. Eu quero a mesma coisa que vocês estão... Mas, assim, é algo automático. Já vão jogando a gente para essa coisa de comportamento. Que, sim, é um olhar que eu acredito que nós tenhamos uma sensibilidade maior. Não que os caras não fazem, porque nós temos muitos fotógrafos como da Luz, o DTFON, que tem momentos e comportamentos incríveis. Só que, do modo geral, é importante pontuar que isso é muito complexo e eu precisei criar as minhas próprias oportunidades, né? Por exemplo, o Entre Linhas Skate é isso. Eu pensava, como eu vou apresentar meu trabalho para o mundo? Tá, é legal, mas e aí, né? O Entre Linhas Skate é o processo de inteligência artificial. É o projeto, esse projeto que a gente está vendo aqui, tá. Né? Que eu dei esse nome para ele. Mas aí entra as fotos também. Entra as fotos também. Todo o projeto se chama Entre Linhas Skate, né? Que foi o nome que eu dei para ele. E assim, tá nítido porque que é Entre Linhas Skate. Entre as linhas. Cara, tem um grafismo espetacular. Uma semântica legal. E como que você cria isso tudo, assim? Como que você dá vida para isso tudo? Bom, isso tudo surgiu, né, também nesse anseio em criar minhas próprias oportunidades. Tá. E já que ninguém está abrindo uma porta, eu vou criar a minha porta e vou aparecer através dela. Sim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acreditei nisso, né? E claro, feedback de muitos amigos em volta. Não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que imprimir essas fotos, você tem que não sei o quê. Os amigos são os melhores. E o mais interessante é que pessoas renomadas do skate, homens mais velhos também do skate, que geralmente são um pouco mais resistentes a essa coisa da mudança. Mais críticos, tá? Todo mundo amou o Entre Linhas, desde quando ele surgiu. Até esse tempo atrás, um conhecido meu falou assim, Nauane, eu acho que no Brasil é você quem está fazendo esse negócio de meninas andando de skate e saia, porque tem as meninas do Vietnã, tem as meninas lá da Bolívia, tem as meninas não sei de onde. Eu acho que é você quem está fazendo, porque não se vê isso, né? E vem muito de um processo criativo em busca dessa representatividade. Como eu estava comentando aqui com vocês, o skate sempre foi essa coisa da manobra, né? Da foto, olho de peixe, estética... Né? E eu não me sentia tão representada, porque, eu sou uma piruona, entendeu? Eu sou uma piruona, mas que gosta do underground. Então, como que eu vou fazer com que as minhas amigas, as meninas que estão em volta de mim, elas possam expressar essa feminilidade de uma maneira mais poética e aceita, digamos assim. Posso citar muito o exemplo da Débora Badel, que é uma skatista profissional incrível. Eu sei quem é. Ela já conversou comigo sobre isso, que através do Entre Linhas fez com que ela não sentisse mais vergonha de se expressar como mulher. Podem perceber no Instagram dela, ela está muito mais feminina do que anos atrás. Ela se masculinizava muito para andar na Porque pista. até você via mesmo as minas, tem que andar de calça larga, tem que andar de boot de skate. Até por uma questão de bullying mesmo, assim, dos caras, mas bonitinha. E, gente, inclusive, no dia dessas fotos aqui, ó, lá em 2018, eu lembro de eu chegando na pista com a menina toda caçaiona, o cara olhou assim para ela e falou assim, é bonita assim ou anda também? Nossa. Eu falei assim, pois você vai ver. Que ela é linda. Jura, cara, e ela anda muito bem de skate. Mas o que você tem a ver com isso mesmo? Eu falei pra ele.
Assim, depois você vai ver o resultado. E essa pessoa, ela se tornou uma das maiores admiradoras do trabalho posteriormente, me abriu várias portas. Que legal. Mas eu cheguei a falar pra ele, pô, cara, você foi meio... Tá, viajou. Né? Mas é algo que a gente meio que se acostuma. É da sociedade. É da sociedade, infelizmente é isso, assim. Porra, eu não tenho uma manobra de giro perfeita, mas eu tenho o meu rolê de skate e isso me satisfaz. Não importa, a pessoa pode subir e só dar impulso no skate. É skatista. Isso. No entanto, não que sei a se estou gente... falando besteira. Eu penso assim, né? O skate ele é mais uma cultura do que propriamente a prática. É claro que a prática, né, ela é o pré-princípio básico de qualquer coisa. No entanto, que tem muitos profissionais que trabalham para o skate e não andam de skate. Vários. Fotógrafo, né? Fotógrafos também. Para você ver o quanto essa cultura ela precisa ser olhada com carinho. Sim. E a inserção de outros pensamentos venha para que abra a mente das pessoas. E o Entre Linhas, ele parte muito disso, para que abra a mente, para que as meninas possam se expressar mais e do jeito que quiserem. Por que você... Sabe que, assim, putz, eu tô aqui, todos os episódios eu abordo inteligência artificial. Eu entrevisto MCs, pessoal que faz tela, arte na mesa. E eu tenho essa curiosidade, assim, é quase uma pesquisa antropofágica, sei lá qual que é o nome disso, antropológica, de entender como as pessoas estão lidando com a inteligência artificial hoje, porque tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas ganhando dinheiro, tem pessoas se reinventando com a inteligência artificial, e você é prova viva de que você, cara, criou isso aqui. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, nossa. Tem gente que não acredita. Uma pergunta antes, você foi lá na Bolívia, teve alguma referência? Não, você... Tá. E aí você pega a inteligência artificial. Cara, é tão perfeito que eu imaginava que você tinha feito essas fotos e trabalhado a roupa na inteligência artificial. Então, para mim, essas meninas eram reais. Ela fotografou essas meninas e mexeu ali na cor e na roupa. Porque hoje você faz isso no Photoshop. Então, põe um pullover, qualquer coisa. Como que você... vou fazer... Você já trabalhava com prompt? Você... Não. Como explica qual foi a ideia, assim, tipo... Assim, tirando do contexto de revolucionar. Mas por que inteligência artificial e não... Bom... Qual que foi a inspiração? Sei lá, porque é muito, cara... Com esse avanço, né, do mercado, esse avanço tecnológico, eu sempre gostei muito eu sou produtora de moda de formação e a gente estuda muito sobre cool hunting, que é pesquisa de tendência. Tá. Então, você antecipar a tendência é uma coisa que eu percebi que eu faço isso há muitos anos, não só com inteligência artificial. Mas, por exemplo, no ano de 2017, falava-se muito sobre a moda dos anos 2000... perto de 2020, falava-se muito da moda dos anos 2000. Eu lembro que em 2017 eu já sabia que isso ia acontecer, eu já comecei a fazer meus primeiros editoriais com estética de anos 2000. Tá. Já para antecipar um pouco e para conseguir se manter bem no mercado, né? Nessa questão de visibilidade, porque a gente vive num mercado competitivo, você precisa estar sempre inovando. Tá. Então, eu criei as minhas primeiras NFTs, para quem não sabe, as minhas obras são NFTs, que é, em resumo, tipo um certificado de autenticidade na blockchain, mas isso a gente pode falar um pouco mais depois. Se alguém quiser comprar, onde que elas estão? Elas estão na Zora. Tá. A minha plataforma é a Zora. Lembrando que vocês, a partir do momento que adquirem uma NFT, leva a obra física para casa também. Mas voltando um pouquinho na sua pergunta... A pessoa compra NFT e leva a obra física de brinde. E aí, nesse contexto, eu comecei a observar essa evolução. Tá. E querendo ou não, começou a ficar muito cara as produções de moda, né? Com fotografia, modelo, maquiagem, figurino. E aí eu comecei a estudar sobre inteligência artificial depois desse meu lançamento das NFTs. Comecei a desbravar mais o mercado da Web 3.0. Porque você já punha suas fotos em NFT, é isso? Já. Eu tenho uma galeria no Metaverse também, onde eu fiz uma abertura de exposição dessas obras em NFT. Fiz uma parceria bem legal com a Ghost Labs na época. E aí eu comecei a estudar mais esse mercado das NFTs, da Web3 de modo geral. Tá. Eu falei assim, por que não? Você tem uma cidade no Metaverso? Eu não tenho uma cidade, eu tenho uma sala no Metaverso. Porque tem uma amiga que tem uma cidade. Ela começa a falar, mas prossegue aí.
Legal, fica a dica para vocês entrarem depois. O link tá na bio do Instagram do Entre Linhas Skate. Então eu comecei a estudar mais e perceber que eu precisava me atualizar, porque eu já falei, cara, eu vou ficar para trás, e não dá para ficar para trás. Eu tô com 33 anos, eu preciso fazer alguma coisa, né? Já não sou mais geração Z, também já não tenho mais geração Z já não tem mais tanta facilidade em aprender como eles, mas vamos lá, vou me desafiar e vou aprender a fazer esse negócio. E aí foi isso, teste, alguns amigos fazendo diárias comigo em criação de imagem. Comecei a pesquisar muitos artistas dentro do Midjourney que trabalhavam com o skate. E, gente, ninguém consegue fazer manobra de skate na IA. Agora eu não sei como é que tá, que essas obras eu lancei em agosto. Mas pelo menos na época da minha pesquisa, que foi ano passado, os skates tudo esdroncho, assim. Tudo torto. Aqui tá tudo na base pra mim. Então, eu ter conseguido isso aqui foi realmente um fato bem inédito. Sim. Você pode perceber, todas as fotos de inteligência artificial que você vê, geralmente é um olho. Sim. Isso se é olho, se não é o skatista paradão, assim. Sim. Né? Então, a primeira obra que eu consegui foi essa aqui, que é a Alice Kickflip Seal, dela. Ela foi a primeira obra que eu consegui. As rodas vieram estranhas, aí eu fiz alguns retoquezinhos de Photoshop para melhorar elas. Sensacional. Depois dessa eu fui conseguindo essa e assim, mudando o prompt em madrugadas, testando, a base de choro. Eu não gosto disso, eu gosto de fotografar, eu não quero mais isso. Jura? Juro. Eu não quero mais. Daí eu falava, não, se mantém firme, continua, que das próximas você volta pra rua fotografar. Sim. E aí eu comecei a ver que estava dando certo. E eu tive a oportunidade de imprimir essas obras junto com um coletivo lá do Paraná, o pessoal da Cena, que eles fomentam muito a arte e a tecnologia lá. E ele me convidou para fazer uma exposição. Eu falei, amigo, então, eu quero fazer uma exposição com inteligência artificial. E eu estou terminando de criar algumas obras. Ele, beleza, vou te dar a grana para você imprimir, vou fazer as coisas. Aí eu comecei a correr. Porque eu precisava fazer mais várias, que eu não me contentava só com uma ou duas. Tá. E começaram os Jogos Mortais. Aí começaram a sair elas, tipo, um tail grande, um zibonk. Aí foi saindo e eu fiquei realmente muito surpresa de ter conseguido. Mas pode perceber que algumas o pé não tá tão perfeito, né? Só que, poxa, gente, é uma inteligência artificial, né? Tipo, é uma imagem programada. E a colorização, ela veio já ou você mexeu no Photoshop? Eu pedi para ela uma pista grafitada. A maioria delas eu pedi com o cenário de São Paulo. Tá. Ali é Zona Leste. E ainda me perguntaram, onde é essa pista que você foi fotografar? Jura? Fora do país? Parece um pouco meio californiano, assim. Então, mas e aí eu brinco, eu criei uma narrativa para elas. Elas são parte do universo, do metaverso Pulseland. Tá. E aí cada uma delas é artivista e faz alguma coisa dentro do metaverso Pulseland para empoderar mulheres, para ajudar a comunidade. Então lá no descritivo das obras na Zora tem, vocês vão gostar bastante. Sim. Por que tecido? Tecido foi minha primeira fonte de inspiração para impressão mesmo. As primeiras obras... Tem a ver com a moda, óbvio. Desde o início foram tecidos. Tá. A primeira exposição que eu fiz em tecido foi com a Adidas, inclusive, foi muito legal. Com o Ivan Shipkov. Tinha acabado de conhecer ele. Ele está no próximo episódio. Ai, que legal! Ele é um cara muito legal e a gente se conheceu em 2019 e apresentaram meu trabalho para ele e ele já na sequência me chamou. Então foi tudo muito rápido, muito novo, assim. Vamos imprimir em quadro? Eu falei, quadro não, eu quero em tecido. Por causa disso, as saias, essa delicadeza e sem contar que a facilidade de armazenagem. Por exemplo, eu preciso transportar essas obras, eu dobro elas ficam desse tamaniquinho. Uma pochete. E vou embora. Já essas aqui, olha o tamanho do trambolhão. Não, tô pensando nos meus quadros, velho. São 2 viagens de carro. É um custo. Às vezes é uma Kombi. Para você despachar é horrível. Para você embalar é horrível. Então, a maior parte da inspiração para isso foi a facilidade também de lidar com o material. Eu tô vendo uma coisa aqui, uma peculiaridade bem legal. Todas são negras. Por que também isso? Dessa última coleção. Você fez outras... Por exemplo, aquelas meninas ali são brancas. Não, mas aqui são fotografias, estou falando da IA. É porque eu queria trazer uma visibilidade maior. Não que eu seja a pessoa que vá mudar a situação, Sim, muito pelo contrário.
Eu acredito que como uma pessoa branca privilegiada, eu preciso fomentar essa visibilidade a fim de que novas oportunidades surjam para essas mulheres. E eu tenho certeza que muitas meninas se viram aqui de uma maneira representada muito especial. Porque eu poderia muito trazer, né, meninas... Só que assim, nas próximas coleções eu quero trazer uma diversidade maior também. Loiras, porque não tem nenhuma loira. Japonesa. Japonesa tem uma, que é essa que foi a que saiu, eu deixei ela. Sim. Essa é a Satiko. Você deu nome para elas? Todas têm nome. E geralmente elas têm, o sobrenome delas é o nome de alguma manobra. É o nome da manobra. Sei lá, coisa da minha mente aí. Sim. E aí eu quis muito trazer essa visibilidade para que essa equidade ela seja real, não só no meio das mulheres, né, em si, mas na sociedade como um todo. Sensacional. Hoje você vive só de fotografia? Sim. Tá. Como profissional de fotografia hoje, né, falando de agora, né, qual que é a principal dificuldade perante as empresas, assim? Você sente que tem alguma coisa que barra? Tá fluindo mais por causa dos seus projetos? Bom, meu trabalho como fotógrafa Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente até conversou antes. Eu fiquei acho que uns 12 anos envolvido ali na cena e eu conhecia uma fotógrafa mulher, que era a Sininho. Um abraço, Sininho. Eu falei com ela um tempo atrás. Máximo respeito, Sininho, por abrir portas para nós. E eu via que ela só campeonato. Mas hoje a gente também tem uma outra mentalidade. O fotógrafo de skate, ele não precisa ficar voltado só para o skate, né? Ele pode fazer moda, ele pode fazer produto, ele pode fazer várias outras coisas. Isso eu vi, os próprios fotógrafos de skate, porque o mercado mingou por um tempo, provavelmente. Eu tinha dado uma saída. Depois eu volto, tinha dado uma saída. E eu vejo que um foi para produto, o outro, né? E aí vai. Como que é esse mercado para você hoje? Você só faz skate? Você faz outras coisas também? Conta o que você faz, menina. Gente, sinceramente falando, o skate nunca me sustentou. Não dá dinheiro? Não. Tá. Comigo a mesma coisa. Para algumas pessoas, né? Sim. Por isso que a gente tem que vir e quebrar as barreiras e criar as próprias oportunidades para ver se acontece algo. Tá. Eu já fui contratada por grandes campeonatos para fazer a parte de cobertura fotográfica, só que é ilusório. Se eu não tiver o meu trabalho como fotógrafa de retratos, de moda e às vezes pegar um freela em algo que eu não gosto muito, eu não consigo manter esse trabalho aqui. Então, vocês estão vendo algo muito bonito, muito legal, mas eu ainda não estou rica, não estou trabalhando horrores. Vim para São Paulo para tentar viver do corre do skate, porque não está fácil para ninguém, né? E só que ainda com os nossos privilégios a gente consegue desenvolver algumas coisas. Que, por exemplo, as minhas primeiras vindas para São Paulo, minha mãe me emprestava dinheiro só para eu estar aqui, para eu ser vista e para eu ser lembrada. Sim. E graças a isso, as pessoas lembram agora do meu trabalho, porque eu tenho uma divulgação maçante nas redes sociais também, traz essa lembrança das pessoas e dos grandes contratantes, só que ainda grande parte fica muito com a parte dos homens mesmo. O que você mais faz? Retrato? Retratos. Mais retrato. Putz, quando eu volto para fotografia, e era o meu sonho ser fotógrafo retratista, cara, e eu não sabia nem mexer no Photoshop, pra você ter uma ideia. E hoje, cara, é o que eu mais faço, assim. Inclusive, ele tem um trabalho muito legal. É a próxima exposição aí, vai estar aqui. Gente, a próxima exposição aqui na Code, eu saindo entra ele. Inclusive, como você é maquiadora, a gente vai fazer uma roda de conversa, você podia vir aí falar com a gente. Com certeza. Né? Uma ideia, né? Tenho só, acho que foi o quê? 17 anos de bancada? De muitos maquiagem? Anos. Eu comecei com 16 anos, 17. Tá. Ganhei minha primeira maleta, daí eu comecei a maquiar para minha mãe. Sensacional. A gente vai ter bastante troca também. Você fotografou um grande campeonato, assim, você falou uma coisa que... Pode falar o nome aqui? Pode. Ela fotografou o STU. E você falou uma coisa que eu vivo isso, né? Skate não dá dinheiro. O quanto foi importante fotografar o STU para conexões assim com pessoas?
O fato das pessoas te verem ali fotografando, parece que causa uma esperança, assim. Quantas e quantas pessoas... Nossa, Nau, que massa te ver aqui, você merece estar aqui. Tá. Tem gente que Os acompanha... caras mesmo, Os assim. caras, as meninas. E para as meninas, principalmente, causa muita representatividade. Sim. Eu recebo as minhas convidadas aqui na exposição, eu tenho essa energia, assim, sabe? Do quanto isso é bom para o público feminino ver uma mulher Sim. ali agindo, né? E eu tinha muito isso com a Tauana Sofia, que ela foi fotógrafa do Esteu por muitos anos. Então, o que causava em mim ver ela ali? Eu falava, bom, se ela tá, é possível eu estar também. É possível, né? E aí eu tive a oportunidade, através da ONG Social Skate, de fotografar o SLS em 2023. Boa, Sandrão. Testinha, você sabe, né, irmão? Você sabe. E é assim, porque ele sabia o tanto que eu queria estar lá, daí ele falou, não, já ajeitou aqui, vamos aqui, para você poder fotografar e entrar lá. E não sei Qual que. o SLS 2023 foi aonde? No Ibirapuera mesmo. Foi no Ibira? Do ginásio do Ibirapuera. Não, eu fui um com meu filho que foi no EMB. Que eu lembro que acho que a BV... Eu trabalhava no ramo de carros, aí o cara da BV, tem uns ingressos, leva seu filho. Fiquei na área VIP, velho. Ai, que legal. Hoje eu sei que você vai entrar na área VIP, custa uma grana, né? Sim. Mas é muito louco, assim, porque é isso, ainda é um mercado que está crescendo, só que são poucas pessoas que têm acesso a trabalhar, a poder desenvolver bem na área, né? Sem contar a apropriação cultural de muitas marcas e pessoas na cultura que estão, às vezes, usufruindo financeiramente muito melhor do que a gente que está há tantos anos, né? Falo a gente porque eu sei do corre que eu desenvolvo há tantos anos, mas tem gente que está muito mais anos que eu e não conseguiu nenhuma visibilidade como eu consegui, sabe? Então isso é muito injusto e muito delicado. Então por isso que a gente se une, né, e faz projetos independentes, você com o teu Arte na Mesa, eu com Entre Linhas, para a gente poder se encontrar e multiplicar soluções, né, para o mercado, né? Inclusive lembrem da gente, pessoal, na hora que forem fazer um evento. Você participa de algum coletivo cultural? Não, eu flerto com vários coletivos, né? Quais? Fala o nome deles. Minas Skate Crew, lá em Santa Catarina. Tá. 2 das Minas, que é uma ONG, né? Um abraço, Lu. Um abraço, Lu, te amo. A Lu também é uma mulher que já me deu muitas oportunidades, assim, sempre que ela pode, ela me envolve de alguma forma. A gente fez 2 resenhas aqui, uma delas comigo, foi muito legal também. Eu tenho acesso a algumas ONGs, alguns coletivos de outros estados, né? Mas não que eu sou atuante ou oficial desses coletivos. O que você vê como importante, assim, esses coletivos hoje, né? Porque antigamente, vamos dizer que dava para dizer que eram as CRIOs. Uhum. Mas as CRIOs não tinham tanto esse enfoque cultural, né? Às vezes até tinha, mas não quanto tem hoje, né? Sim. Bom, eu acho muito importante essa junção de pessoas por um propósito, não necessariamente sendo mulheres. Mas quando a gente trata do público feminino, a importância disso é muito maior. Porque, desculpa, mas os caras se unem para fazer tanta coisa e dar certo. Não, você tem que pedir desculpa nenhuma, quem tem que pedir desculpa sou eu. Mas só que assim, a gente precisa se inspirar nessa coletividade masculina, que é o que está acontecendo, né, com essas crios, com esses coletivos, que é assim que se consegue as coisas, essa união, né? E até uma parte do meu trabalho ali, quem vier, né, pode reparar, eu tenho uma pesquisa feita na faculdade sobre sororidade feminina. Porque a gente fala muito sobre o machismo, mas a gente esquece de falar sobre a falta de sororidade feminina. Que foi uma pesquisa que eu fiz e apresentei na faculdade, gerou um super burburinho na sala. Várias meninas viraram a cara pra mim porque não acharam legal eu estar falando aquilo. Por quê? Porque é algo que causa desconforto. E a falta de sororidade feminina, ela é uma raiz machista, né? Total. A Meire tá ali assim, ó. Total, a Meire concordou. Porque a Meire tá aqui com a gente, pessoal. A Meire, foda a Meire. Tapão das artes. Os homens passam pano pros outros, são camaradas, desde o patriarcado. E a gente é educada pra competir. Pra competir. Eu vou só ficar quietinho, gente. Mas depois você corta. Não, lógico que não. Mas é importante outra mulher falar sobre isso também, né? Não, e eu acho que trazer esse tema pra nós é fundamental. Porque
Que a gente rompe essa barreira aí, eu convite com você. Como é que a gente se inspira, eu te inspiro, como é que a gente soma? Tanto que hoje está acontecendo 2 eventos de 2 mulheres, isso é muito incrível. Aqui na região. Sim, vai ter na Praça Roosevelt do Ódio Skate, que é um filme da Cá Cristine que ela lançou. A menina comeu pão que o diabo amassou para lançar esse filme e finalmente ela conseguiu. E ocasionou da gente estar fazendo no mesmo dia, então isso não é uma competição, isso aqui é um fomento. Isso é uma realização. Isso é uma realização, imagina. Eu tá batendo de frente com o evento da minha mana. Isso é foda, isso é legal. E o melhor é que é tudo na mesma região, então todo mundo pode vir nos dois. Acho que seria perfeito se fosse a Meire aqui no meu lugar, né? Dá licença um pouquinho, Leandro. Tô sendo convidado a se retirar, galera. Tô brincando, mas Não, é mas isso. A união do sagrado feminino com o masculino é o que dá a polaridade certa para a construção de uma boa sociedade. Sim. Mas é isso que a gente não vive, na verdade, né? Sim. Nós estamos vivendo a ascensão do feminino e a cura do masculino, que eu leio muito sobre essa lance de sagrado feminino. Eu já fiz alguns rituais de ayahuasca. É legal falar sobre o sagrado feminino. Enfim, alguns. Assim. O Entre Linhas, ele vem muito disso também, sabe? Dessa força, desse empoderamento. Então, o masculino e o feminino, eles têm que estar caminhando juntos. Se tiver contra, não vai dar certo. Porque quem tem que se curar, no sentido de se resolver, não é a mulher. É o homem que tem que entender que tem que ter a igualdade. Eu acho que são os dois. Sim, a mulher tem que... nós somos filhas de mulheres machistas, então é algo complexo. Sempre que eu falo alguma coisa, vem uma mulher e fala uma outra que eu tenho que ficar quieto, porque é verdade, né? Mas a gente está A gente está aqui aprendendo, né? A gente está aqui aprendendo. É uma troca, eu não estou aqui para te ensinar nada. Sim, eu estou aqui para conversar com você, você me passar a sua visão, eu passar a minha. Mas você falou uma coisa que eu fui criado por 2 mulheres. Eu já tenho um aprendizado diferenciado de outros caras. Só que 2 mulheres que foram cravadas ali, crivadas numa sociedade extremamente machista, sabe assim? Eu morei numa casa que meu avô era um cara extremamente machista, sabe? E por mais que elas tenham me ensinado muito, veio muito machismo incutido em toda a vivência que eu tive. Cabe a gente mudar isso, né? Quebrando com essas conversas. E as próximas gerações, né? Eu até participei de um evento esses dias, Make Like a Woman, da Nick Batista, uma amiga muito querida. Por que Entre Linhas? Entre linhas, vamos lá. Quando você tá, pode ser na rua, pode ser numa pista, você tá lá para você começar a andar de skate. Geralmente você desenha uma linha. Eu vou passar por ali, eu vou passar por ali, vou passar por ali. E é entre as linhas que a gente desenvolve a nossa linha, né? Então, por isso que vem o nome Entre Linhas. Muito bom. Lembrei também, desculpa. E a palavra, existe a palavra entre linhas junto e existe a palavra entre linhas separado. Eu não vou saber falar exatamente para vocês agora o significado das duas, mas eu lembro que esse junto e esse separado também me inspirou muito a criar o nome do projeto. Tá. Mas eu percebo que fora tudo isso, na fotografia você trabalha com grafismo, né? Tem bastante linha nas imagens, né? Isso é uma identidade sua, total. Geralmente as minhas fotos têm bastante linha e textura. Tá. Eu percebo que, por exemplo, nesse trabalho, eu acho que no geral, por que você usa roupas fashionistas? Sim. Bom, porque eu acredito que a moda expressa a nossa personalidade. Então, eu me visto como eu sou, como eu quero me apresentar para o mundo. E sendo assim, sendo uma mulher bastante expansiva e expressionista, o que eu posso dizer, eu queria que as minhas meninas também expressassem isso. E as saias, elas representam o peso e a leveza de ser mulher, certo? Por exemplo, a gente tem o varial flip da Bárbara ali, que é foto, tá, gente? Não é IA, não. Da direita, né? Pra quem tá vendo. É bonito, mas é pesado, certo? Você visualiza ela toda bonitona, cheia de pérolas e roupas maximalistas e fala, nossa, que lindo! Mas não tem nem noção do o que essa menina passou para conseguir fazer essa manobra, o quanto ela caiu, quanto ela se machucou para poder praticar essa manobra. E
vai muito de encontro com a nossa própria experiência na vida, né? É um peso e é uma leveza ser mulher, porque a gente representa coisas, só que nem sempre é fácil. Então eu queria muito trazer isso. E eu acho que até, não sei, posso estar falando besteira, nunca andei de saia, mas andar de saia deve ser mais difícil, Muito né? difícil. É muito mais difícil. Eu tenho um making off desse dia que, cara, ela caía muito. A gente fez 2 sessões. Tudo bem que ela deve estar com a bermuda por baixo, mas Não tá. Não? Não. O problema é o tecido ali, né? Ela pegava assim, ela se juntava, ela erguia assim, e daí na hora que ela ia pular, ela soltava. Que louco, velho. E aí também eu fiz tipo, a parte da frente, a gente fez uma amarração pra ficar um pouquinho mais curto, pra ela conseguir ver o pé dela. Só que a gente fez uma sessão de tipo umas 2, 3 horas, ela não voltou. Isso aqui é na minha cidade, em Moarama, lá no Paraná. Meses depois eu voltei pra gente fazer de novo essa foto, até que saiu. Você já participou de algum edital? Não. Não. Eu já participei de concursos de fotografia, Tá. né? E fui agraciada. O Entre Linhas, ele é um projeto que ele vai meio que sozinho, assim. Acontecem coisas com ele que eu nem imagino que vão acontecer. Por exemplo, em 2022, eu acho, ou 2023, eu participei do Museu da Fama do Skate. Yes. E o Entre Linhas foi capa do evento lá na Califórnia, nos Estados Unidos. No Museum House of the Fame Skate, alguma coisa assim, do Robert Brink, é um curador lá de Los Angeles. Então, ele, através da internet, ele conheceu o meu trabalho, entrou em contato e fez uma exposição lá. E a minha foto, além de ser capa do evento, ela era uma das primeiras fotos da exposição embaixo da foto do Tony Hawk. Nossa. Então, é isso que acontece. Mas esse ano eu já tô de olho em alguns editais que eu acho que eu vou começar a me aventurar um pouco mais nisso. E parar de ter preguiça, que é, né, uma coisa muito normal. A Meire é uma produtora de editais, fala com ela. Já resolvi meus editais esse Eita. ano, galera. Já resolvi. Ela Meire, acabou de me inscrever em um. A gente tem uma conversa depois, viu? Vamos ganhar dinheiro e levar arte pra esse povo. Ela acabou de me inscrever em um e é boa. Que legal. O do Banco do Brasil acabou de abrir também, né? Vamos falar de equipamento. Equipamento é difícil acesso, né? Como que é pra você? Muitas pessoas reclamam, nossa, como que você faz o corre? Só que eu acho que assim, por ser filha de fotógrafos, desde muito cedo meu pai fala assim, não é a câmera que é fotógrafa, é você. Tá. Por exemplo, essa foto aqui, ela já rodou países do mundo, essa foto. E qual câmera que fez? E ela foi uma Nikon 3200. Sim. Tipo uma câmerazinha semi-profissional de entrada. Então, acho que vai muito de você saber lidar com o equipamento. E é isso, anos de estrada te fazem entender o que você está usando para ver como que você vai desenvolver aquilo, né? Sim. Hoje eu dou importância, assim, eu não vou ser hipócrita. Mas é importante, sim. Hoje eu quero ter um equipamento bom, mas você pega o originário, os 95% do trabalho inteiro ali, eu fiz com uma 80D da Canon. E aí as pessoas, nossa, qual mirrorless que você usou? Não tem mirrorless, amigo. É uma cropadinha. Uma cropadinha bem simples. Mas é isso, é claro que, né, a nitidez, muita coisa vai melhorar muito com um equipamento bom. Sim. Só que dependendo do que você for fazer e qual o propósito daquilo, você tem que se arriscar bastante. Porque tem muita gente fazendo coisas com celular, assim, Sim, sabe? documentários. Então, documentários. Então, tipo, eu acho que vai muito da sua criatividade também lidar com o equipamento que você está usando. Você fotografa com analógico? Não. Já fotografou? Não, também. Ninguém acredita nisso, mas... Um conselho que eu te dou. Meu pai me ligou esses dias, assim, até quando você vai parar de me dar desgosto? Eu falei, por quê? Você não sabe tirar uma foto em analógica? Não, mas sabe que eu fiz um vídeo e eu vou fazer uma série lá no canal. O vídeo chama Por que todo fotógrafo tem que experienciar o analógico? Eu vejo que hoje eu vivi isso, né? Eu venho do analógico e passo para o digital. Quando veio o digital, digital, porque se você põe uma sessão de skate com 6 rolos de filme, aí o cara pá, e não acerta, troca o rolo, pum, e você lá, e o cara, mas isso depois de esperar um pouco pro cara se aquecer. Aí você tá no terceiro do rolo de filme, você fala, amigo, tô colocando o terceiro do rolo de filme, falta só mais 3. E aí você tava com aqueles 6 rolos, você achava que você ia fazer,
Porque você chegava na SKT, os caras me davam os cromos, né? Aí eu falava, vou vir aqui com umas 10 fotos foda. Eu voltava com uma. Sabe assim? E quando veio o digital é aquele negócio de... Você fotografa até a luz. Você aponta para a luz e fotografa porque você não tá nem aí, né? Só que hoje eu vejo que, tipo assim, a galera que nasceu no digital, ela pode evoluir mais ainda a hora que ela tiver a experiência do analógico. Sim. A calma de entender a leitura da luz e saber que, tipo, eu fiz um vídeo de uma câmera descartável com meu filho na pista de skate. Aí eu joguei na mão dele. E aí no dia tava o Laércio Lupa, que foi o primeiro cara que me colocou dentro de uma revista, com o filho dele. Aí as duas criancinhas assim, onde que vem a foto? Não vê. Aí eles queriam já tipo assim, ó, calma, vamos desenvolver um roteiro. Aí eu ensinei roteiro para as criancinhas de 9 anos, sabe assim? Mas eu acho que o analógico ele pode somar, assim, não que tipo, você vai ser melhor ou pior, mas você vai se desenvolver talvez. Sem sombra de dúvidas, porque eu percebo até na minha própria técnica, diariamente fotografando, não só, porque eu fotografo eventos às vezes também. Tá. Essa questão da técnica, porque uma hora o obturador vai pro saco, né? Então você também tem que cuidar disso. E eu percebo que eu clico muito. E aí eu tô tendo experiência em um lugar que eu tô trabalhando que eles exigem a foto em JPEG perfeita. Já pronto. De evento. Sim. Isso tá me puxando de uma maneira tão positiva, porque eu tô muito acostumada. Tipo, fotometro ali, mas assim, não fotometro, tipo, pensando naquilo. Você fotometra para depois arrumar, para ver se ficou faltando alguma coisa. Sim. E na verdade não, o correto é você já ir com a foto pronta, né? Porque vai que eu só tenho um filme de 36. Aí é isso que eu falei do meu pai. Porque meu pai, ele me fala direto, ele fala assim, você não é fotógrafa de verdade? Eu falo, por quê, pai? Analógico, digital, você acha que você sabe fotografar? Você não sabe de nada, ele fica tirando sarro da minha cara ali. Você tem que tirar foto de analógico, porque na minha época, era foco manual, 36 poses, minha filha. Eu falei, pai, realmente eu tô precisando evoluir alguma coisa. Sabe quando caiu essa ficha pra mim? Quando eu pego a minha fisheye, que é foco manual. Eu tenho uma Canon R10 que tem 372 mil pontos de foco com a lente manual. E você não pode errar. É muito louco. Seu pai é fotógrafo do quê? Meu pai foi fotógrafo de eventos por muitos anos. Formatura, casamento. E você faz eventos corporativos? Sim, de tudo. Tá. Só que é isso, eu me posiciono como fotógrafa de moda e retratos. Sim. Mas eu faço bastante coisa. Você não posta corporativo, igual eu. É muito difícil. Até casamento eu já fiz ano passado. Não posto. Não posto, não. Não, também não posto. Às vezes nos stories eu posto, por exemplo, eventos de skate, sim, todos. Que é o que eu gosto e é o que eu busco. Sim. Mas eu faço uns freelas de casamento e não posto. Não, também não. Desculpa. Mas é um posicionamento, você tá certa. Porque eu sei onde eu quero chegar, né? Sim. E é até complicado no meu Instagram, porque eu tenho 3 Instagrams. Só que no meu pessoal eu preciso misturar um pouquinho de tudo que eu faço. Pera. Fala os 3 pra galera agora, né? É verdade. Eu tenho o Entre Linhas Skate, que é esse projeto onde eu retrato de forma lúdica e fashionista a liberdade da mulher. E tenho Now Productions, que é a minha produtora de fotografias, vídeos, produção de conteúdo, produção de moda. E tem o meu, nowmiranda.ph, que é onde eu conto um pouco de tudo do que eu faço diariamente e um pouquinho de mim também, né? Então você filma também? Olha, eu acabei Só que assim, eu tenho o quê? 2, 3 anos de rec. Então eu não me posiciono tanto como Tem mais maker. Que eu. Não me posiciono tanto como maker porque ainda tô aprendendo algumas coisas. Só que assim, o resultado do que eu entrego, eu acho que é legal. Assim. Não, eu gravei há uns 8 anos atrás, eu gravei um clipe em Full HD. E acho que uns 4 anos atrás eu gravei outro clipe. Que aí, agora entrando pro YouTube, eu começo a pensar em som muito... Nossa, é maluco. É outro mercado, né? Sim, é outro mercado. Só que é muito importante ter um pouco de entendimento disso também. Eu, como maquiadora, eu trabalhei muito com audiovisual, para publicidade, para filmes. Maquiando a galera. E aí eu prestava um pouco de atenção aos arredores, que nessa época eu estava estudando fotografia.
Então eu prestava um pouco mais de atenção aos arredores e tal. E quem sabe eu evoluo, né? Os trabalhos que você faz de retrato exigem tratamento de pele depois? Exigem. Você faz lá Grande parte deles. separação de frequência? essas Aham, coisas? eu uso pouco separação de frequência, só se é um trabalho muito grande, assim. Para ensaios, de um modo geral, eu uso bastante o Lightroom e o Photoshop. Tá. Eu tenho uns macetinhos de edição que já vem do Lightroom. Aí, para edições mais profundas, eu vou pro Photoshop. Sim. E agora, com o avanço da IA no Photoshop, tá incrível. Tá absurdo. Quer ver? Uma dessas fotos aqui, inclusive, eu mudei o rosto dela no Photoshop. Eu acredito. Eu não me lembro exatamente Não, qual você que é. diminui o queixo, Alguma delas aqui, eu mudei o rosto delas no Photoshop. mexe no olho, né? Mexe, Abre o olho, abre fecha. o olho, fecha. Ela tava com o rosto meio desfocado e meio assim, aí eu consegui um rosto mais nítido e melhor. Sim. E também utilizei um aplicativo de aumento de resolução de fotos para conseguir imprimir elas desse tamanho. Não sei se vocês vão... a galera vai ver as obras? Ah, a gente pode fazer uns takes para colocar no final. Tem obras aqui de 3 metros. São portais, gente. Para mim, isso é um portal, assim. E eu queria muito essa sensação das pessoas passando entre, porque é entre coisas, né? Então, esse entre, para mim, faz muito sentido, né? Essa disposição das obras, onde elas começam por aqui, vão vindo por aqui. E até essa malha de ferro aqui é legal, que traz bastante linha. Então, tudo que é de linha me inspira muito. Gosto bastante. Meu, sensacional. Se você hoje você já tem um posicionamento e aí tem uma mina assistindo você agora. O que você fala para ela, assim? Que ela vai começar na moda, não importa na fotografia. Bom, primeiro de tudo, nossa, até me emociona um pouco. Porque é louco. Muitas, né, coisas que a gente faz. Porque toda vez que me perguntam isso, você é obrigada a resgatar coisas, né? Sim. Lá de trás. Toda vez eu choro. Mas muita persistência. Saiba onde você quer chegar. Se aproxime das pessoas que você sabe que podem compartilhar desse mesmo sentimento com você. Sai pra rua. Vai fotografar a galera na rua, assim. Pede licença. Se convida para sessões. Seja um pouco cara de pau também, porque você precisa se desenvolver. Chegou num campeonato, chega dias antes, já fica de olho em quem que tá organizando as coisas, já fica mais amiga da galera para você conseguir as pulseiras de acesso para entrar. Isso é muito legal também, porque se for para fotografar um campeonato no dia da final, você não vai conseguir entrar na pista. Então, por exemplo, o campeonato é num final de semana, vai para a pista terça, quarta-feira. Já começa a entender o que está acontecendo por ali para você, porque foi assim que eu conseguia conhecer as pessoas. Tanto esse job que eu ia para Floripa, que eu comentei esse final de semana, foi de um cara que me ajudou a entrar no STU lá em 2018. Que eu fiquei rodeando a portaria ali, eu fiquei rodeando um tempão. Até que eu achei um conhecido que conhecia o cara. Mas isso, horas e horas e horas. Cara, tá passando um filme na minha cabeça. Mas não é assim? O primeiro campeonato foi o Creio Cup em 1997. Nossa! Foi eu e meu camarada, assim, Roberto Massaneiro, um abraço. Mano, vamos. Aí eu tinha uma câmera, uma Vivitar. Eu tinha 3 rolos de filme, velho. Aí eu cheguei lá, mano, eu falei, mano, vamos entrar na área de imprensa. Eu sou fotógrafo, velho. Aí, área de imprensa. Aí eu cheguei pra mina, assim, oi, tudo bem? Eu sou fotógrafo de imprensa. Ela, qual? Eu falei, eu sou da imprensa alternativa, eu falei assim pra ela. Aí deve ter bugado a mente dela, porque dava pra ver que ela era uma atendente, ela não era alguém do skate. Aí ela me dá 1 minuto que eu vou chamar a pessoa responsável. Ela foi lá dentro. Aí quem que vem lá de dentro? Tremendo. Alexandre Viana. Nossa! Aí ele, você é de qual revista? Eu falei, cara, eu sou da imprensa alternativa. Aí ele já sacou que eu tava querendo dar um real pra dentro, né? Ele me dá 1 minuto, aí ele volta com 3 pulseiras. Ele deu uma pro meu camarada e 2 pra mim. Aí eu não tava entendendo porque que eu tava com 2, né? Mano, porque eu nem sabia. Tipo assim, eu sabia quem era Alexandre Viana, mas eu não sabia que era ele, assim, sabe? Eu sabia pela revista, mas eu não sabia que eu tava falando com o Alexandre Viana. Um abraço, Ale. Aí mano, pra que é a outra pulseira? Eu já pensando que eu ia ficar numa área VIP. Mano, é pra você subir em cima do Ralph. Mano do céu. Tem uma foto do Samelo que eu fui com a camiseta do Brasil. Que é o Bob dando mano, sei lá, acho que é um Mac Twist, eu com a câmera assim, ó.
de boca aberta, assim, tá ligado? Eu guardei essa foto, eu tenho que pagar esse mico no futuro. Mas é através disso que você consegue estar hoje aqui sentado comigo, liderando um podcast, fazendo um trabalho start, foda que você faz. Sou grato ao Ale até hoje. por essa Então, é tudo uma construção, né? Não adianta, a gente não nasce pronto. Então, você é algo que... Eu ficava muito ansiosa antigamente por essas oportunidades. Mas eu já sabia que com o tempo elas viriam. Principalmente algo que a gente arrisca como mulher ainda, fotografia de skate. Não é uma coisa que é normal. É como um fotógrafo de casamento. Então, você tem que ir galgando, se conectando com as pessoas, tendo sinceridade no que você faz, buscando o seu diferencial, que isso é muito importante também, né? Tenha a sua identidade fotográfica, tenha a sua identidade imagética, saiba o que você está fazendo e espera que o tempo vai te entregar as coisas. Mano, muito obrigado. Máximo respeito, viu, amigão? Eu que Gratidão de verdade. É recíproco. Que massa. E vamos sair um dia na rua para fotografar com a Fotografar analógica. junto. Eu quero agradecer a Roosevelt Skate Shop e a Code Galeria por ceder o espaço também para a gente fazer esse episódio. Sem sombra de dúvidas. Minha gratidão eterna por toda essa visibilidade, por todos esses acessos e por esse carinho que o pessoal tem com o meu trabalho. E eu vou agradecer a Câmera Ninja que patrocina o canal. Obrigado, Câmera Ninja. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Para quem aguentou a gente até agora, muito obrigado. Deixa o like aí. Manda um valeu também, que agora o canal tem valeu. Né? Eu vou mandar os valeu lá, galera. Valeu é o Pix. E, gente, prestigiem o audiovisual independente, que é algo que a gente faz com muito carinho. Eu tenho certeza que ele disponibilizou praticamente o dia inteiro para estar aqui comigo hoje. Então, a gente precisa desse retorno do público, esse like, esse compartilhamento. Estejam com a gente, que é muito importante para a cena artística. Se compartilhar já tá lindo, né? Se compartilhar já tá lindo. Indica pros amigos. Obrigada, Meire, por todo esse suporte. Valeu, Um beijo, gente. galera. Gratidão. Até o próximo domingo.